Fala pessoal, estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, para mais uma super live legal e hoje à noite vai ser muito fantástica. Teremos a presença aqui da professora Sandra. A professora Sandra vai falar pra gente aqui sobre solidariedade, empatia, inovação. Vai ser muito legal essa live, vai ser, olha, não percam, ficam aí que a professora Sandra já tá entrando aqui para a gente iniciar esse bate-papo super bacana. A professora Sandra acabou de entrar. Quero desde já agradecer aqui o professor Francisco Carlos Filho, Edu Correia, a 2 vezes doutora, a nossa professora Sandra que já entrou, e aos demais, né, que estão aqui. Olha aqui a nossa querida professora Gabriela Pinheiro, que fez conosco a live ontem. Obrigado, professora. Foi fantástica a nossa live, foi muito legal. Já está lá, inclusive, no Terra Super Live, gravada lá para todo mundo poder assistir. E a professora Gabriela ontem falou sobre nutrição, segurança dos alimentos. Foi muito bacana, deu uma aula aqui para nós. Obrigado, professora Gabriela. Então, olha só, pessoal. Hoje mais uma super live. Minha convidada hoje é a professora Sandra Kimoto, uma especialista aí na questão aí de empreendedorismo. Ela é consultora, administradora, palestrante. Olha, ela é tudo! Brincadeiras à parte, uma pessoa muito especial, querida, e eu já vou colocar ela na conversa, mas antes quero dar 2 recadinhos para vocês que estão entrando, que é o seguinte: essa live tem um oferecimento da Unicorp Faculdades e a gente tem esse espaço aqui justamente para o quê? Para poder devolver aquilo que a sociedade tanto já nos deu, que é o prestígio, o carinho e o reconhecimento. E nesse momento de pandemia, onde infelizmente estamos vivendo aí dias sombrios, né? A Unicorp vem para trazer temas variados com mestres, doutores, especialistas e pessoas de diversas áreas, empresários, enfim, para falar sobre assuntos de A a Z e automaticamente, né, levar conteúdo de relevância para você que está aí conosco, tá bom? E outra coisa, essa live, depois que nós terminarmos, ela vai para o canal que é o Terra Super Live. Inclusive, vá lá no canal, curta o nosso canal, siga o nosso canal no YouTube, que é o Terra Super Live. Lá tem um acervo de todas as lives que nós fizemos aqui pela Unicorp, né? Quero agradecer, inclusive, também ao nosso reitor, professor Hilton Freire, que nos concede esse espaço. E lá no Terra Super Live, então, vocês vão encontrar todas as nossas lives que nós já fizemos com muita gente, show de bola. Inclusive agora acabou de entrar a nossa querida professora Heloísa Helena, que na terça-feira também falou sobre nutrição. Foi muito legal, a gente até simulou aqui lavar a mão. Olha, foi show de bola. Tá lá no Terra Super Live, vai lá que você vai assistir tanto a professora Heloísa Helena, aqui de João Pessoa, quanto a professora Gabriela Pinheiro, lá de Fortaleza, que falaram sobre nutrição. E olha, foi muito legal, porque o tema foi tão bom que um dia só não deu, a gente teve que estender para 2 dias. E olha, gente, quanta coisa bacana, tanto a professora Heloísa Helena, querida do nosso coração, como também a Gabriela, trouxeram aqui de informações, foi muito bom. Obrigado, professoras. Olha, aqui ó, coração para vocês. Obrigado também a Martins, que entrou aqui, ó. Obrigado também a Amanda, obrigado Amanda que está entrando. Então, antes de eu chamar a professora Sandra, vamos fazer o seguinte, gente, olha só. Tem aqui eu nunca sei o que é isso, né? Às vezes eu acho que é um avião, às vezes eu acho que é um triângulo, mas na verdade, para mim, eu não sei o que é. Vamos fazer de conta que é um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho faz com que a gente convide os nossos amigos aqui, ó, para assistir a live. Então vamos, enquanto a gente ainda não traz aqui a professora Sandra para o nosso bate-papo, vamos aproveitar e convidar os nossos amigos, porque a professora Sandra vai dar um show aqui, hein, gente? E se você não assistir, olha, vai estar perdendo aí um momento único, né? Porque nem todos os dias a professora Sandra pode estar aqui à disposição, né? Vamos lá então, vamos chamar a professora Sandra aqui. Professora Sandra, vamos lá. E agora, quem tem que falar é a professora Sandra. Vamos esperar ela entrar aqui. Quero também agradecer a professora Ânia Moza, que está aqui. Ó, a professora Sandra, chegou. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, professora? Demorou, mas deu certo de nos encontrarmos, né? Que coisa boa! É isso aí, professora. Olha, eu quero inicialmente agradecer, tá?
a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento, nessa live. Na verdade, é uma disponibilidade de um tempo que ela dispõe de 1 hora, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar de fazer alguma coisa para poder estar aqui. Então, a gente tem que agradecer, né? Porque a professora Sandra poderia estar nesse momento fazendo outras atividades, enfim, e está aqui com muito carinho para nos passar muito conhecimento, informação, e ela tem muita coisa para contar para a gente. Obrigado, professora Sandra. Ó, coração Eu que agradeço. Eu que agradeço, é uma honra e a gente sente muito grato quando a gente consegue, de alguma maneira, né, tentar a contribuir de alguma maneira com a sociedade no geral. Como você mesmo disse, não só os alunos da Unicorp, mas eu acredito que há toda uma sociedade. Hoje a gente precisa compartilhar cada vez mais aquele pouquinho que a gente sabe e com certeza a gente também aprende mais um pouquinho. Então é um prazer e uma honra e boa noite a todos, né? Olha que legal, olha quem está chegando aqui na nossa live. Eu não posso deixar de fazer esse registro. A Regiane, nossa querida jornalista. Um grande beijo. E está fazendo, né, professor, um papel brilhante lá na TV Manaíra, fazendo lá um jornalismo de cobertura, cobrindo os fatos, enfim, nesse momento tão sombrio que nós estamos vivendo, ela está fazendo um trabalho belíssimo lá com a equipe da TV Manaíra. Parabéns, Regiane, muito legal. A gente adora você, da TV Manaíra e da Band News, né? Porque ela trabalha, ela faz o programa de manhã no rádio, depois na TV. Então, Regiane, ó, obrigado. E lembrando também que a Regiane, ela foi a nossa madrinha lá no evento, né? Ela fez a apresentação do evento, do que a gente fez o 4º Fórum Multiprofissional, que até hoje a gente vive postando fotos, né? A Regiane fez essa apresentação conosco lá e olha, foi muito legal, foi muito bom, foi uma honra estar do seu lado lá, viu, Regiane? Só aprendi com você no dia lá. Obrigado, viu? Carinho enorme, 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 enorme. Olha ela aqui, ó. Valeu, Regiane. Deus lhe abençoe, viu? E continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, porque nesse momento a gente tem que passar isso mesmo, essa esperança, essa motivação, porque realmente a situação é difícil, mas a gente tem que olhar para frente, né? Obrigado, viu? Mais um beijo para você. Professora Sandra, o pessoal está entrando aqui, ó. Já temos 11 pessoas aqui conectadas, 12, 13 agora. Olha só. Coisa boa. Eu queria pedir para a senhora, antes da gente entrar no tema, até para dar tempo do pessoal convidar aqui seus amigos e tal, eu queria pedir para a senhora se apresente aí, fala um pouquinho da sua trajetória, dessa carreira brilhante que a senhora tem, por onde a senhora passou. E a senhora é minha conterrânea, né? Não é verdade? Pois é, mais uma paulista aqui, né? Mais uma aqui na Paraíba, né? Mais um, viemos nos encontrar né? aqui. Com certeza, né? E só agradecimento, né? Assim, a essa terra maravilhosa que nos recebeu de braços abertos. E então, assim, para quem ainda não me conhece, eu sou natural de São Paulo, descendente de japoneses, né? Dá para perceber aqui um pouquinho. E estou paraibana há 8 anos. Cheguei aqui com o desafio de tentar trazer um pouco já da indústria do Sudeste para cá, então foi um projeto para montar uma indústria na área médica, uma área que eu atuei durante mais de 10 anos lá em São Paulo, e findo esse trabalho, que foram aí 2 anos, surgiu o desafio e a oportunidade de continuar aqui nessa terra. E aí eu enveredei na área de consultoria e entendi que o desafio profissional era muito bom, porque eu me senti privilegiada de poder contribuir com várias empresas ao mesmo tempo. Então, isso é muito positivo, porque além da gente se sentir muito realizado, muito grato pelo nosso trabalho, é um aprendizado, sem dúvida nenhuma, que corrobora com qualquer conteúdo técnico que a gente tenha. Por quê? Você permeia por todos os setores, ganha uma experiência que a gente desconhece de cada ramo de atividade. Então, saí da indústria, fui para o varejo, fui para a construção imobiliária, e aí a gente começa, inclusive, aumentando aí esse nosso portfólio e entendimento cada vez maior
do comportamento das pessoas, né? Comecei o trabalho aí junto com a Unicorp, então, também fazendo a parte de docência, que também é um grande prazer e uma honra, principalmente hoje nos cursos de MBA, e porque eu acredito que realmente é uma etapa profissional em que a carga técnica já foi adquirida. E aí, muitas vezes, para tantos profissionais aí com esse desafio que a gente tem hoje, é preciso a gente juntar aí esse caldeirão entre a teoria e a vida real, porque a vida real dentro do dia a dia das empresas requer aí um pouquinho mais de habilidades e de jogo de cintura para achar o tempero certo, né? Que legal. Ó, a Regiane, muito querida, muito gentil, tá falando aqui, ó. Sandra é uma profissional ímpar, de uma educação e gentileza ímpar. Poxa, que coisa bacana, né? Ô, Regiane, olha só, eu não sei se a professora Sandra... Sandra, você já foi lá na TV Manaíra, lá na Band News? Você já foi lá fazer o... Já sim, assim, saudades, né, da Rejane, grande profissional, e a recíproca é a mesma, porque no profissionalismo dela, a transparência, a seriedade com que ela conduz, não só o trabalho, mas fora ali nos bastidores, a gente que conhece, que convive um pouquinho mais, sabe o quanto, né, é uma profissional e uma pessoa aí incrível, né? Então, assim, tive com ela a oportunidade, o prazer de estar tanto na Band News, na rádio, como no programa, no primeiro ano, e você precisa trazê-la aqui, porque ela tem muita coisa também para contribuir aí com esse pessoal. Não, eu sou assim, né? Eu faço aqui ao vivo mesmo, é o jeito, a gente segue uma pauta, mas vamos embora, né? E a Regiane tem muito essa questão também, ela às vezes, eu vejo que ela às vezes pega uma informação lá e coloca e vai para frente, ela tem essa capacidade brilhante, né? Uma apresentadora assim, não é porque ela está aqui na nossa live não, mas eu admiro muito a ela, né? Sigo muito aí a linha que ela faz, né? E a gente... Essa capacidade de improvisar, né? Eu acho muito legal isso, né? Essa dinâmica do jornalista. Eu estudei jornalismo, sou formado também, mas é dom, né? É dom, isso é uma coisa incrível. E, inclusive, olha só, por que eu estou falando isso para você, professora Sandra? Porque eu ia sugerir para a Rejane, a pauta de hoje que a gente vai fazer aqui é uma pauta que é legal, de repente, lá e seria legal, né, fazer nesse momento aí, para dar um up, né? A gente vai falar de empatia, solidariedade e inovação. É muito bacana. E quero convidar aqui publicamente, Rejane, olha só, eu não vou te convidar, não vou fazer que nem o dia que eu fui levar o convite para você. Não é um convite, é quase uma intimação. Rejane, eu vou falar com você depois, eu vou te mandar aqui. Faço questão, será uma honra para mim, para a gente fazer uma live em conjunto aqui pela Unicorp, viu? Vai ser uma honra. Vou ficar muito grato, então... Já está feito o convite público aqui, tá bom? Beijão. Espero que você aceite. Olha só, outra informação que eu queria dar aqui rapidamente, a professora Kátia Gelânia, lá de Cajazeiras, ela disse aqui, ó, Adriano, divulga que hoje foi publicado no DO, né, no Diário Oficial da União, a prorrogação das aulas remotas até final de julho, em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19. Muito bem lembrado, exatamente. Viu? Obrigado, professora Kátia. Muito legal. França acabou de entrar aqui. França! Grande França, querida. França. Aliás, de todos, né? Pessoalmente, a gente tem se mantido um pouquinho mais distantes, mas o carinho e a torcida estão sempre aí, presentes. Olha só, a Regiane já aceitou o nosso convite, viu, Rê? Faz um favor para mim, coloca no direct no meu Instagram o seu WhatsApp, tá? Porque o meu Instagram é Adri Terrazan, tá bom? Esse aqui, ó, eu vou colocar aqui para você. Aí você vai lá no direct e deixa para mim aí o seu contato para eu te enviar a nossa pauta para você poder ver se você tem um horário na sua agenda, tá bom? Ó, obrigado, Regiane, obrigado de coração, vai ser muito bacana. Então, professora Sandra, emendando aqui, já botando a bola para rolar, vamos começar o tema, que o nosso tema vai falar hoje sobre o quê, professora Sandra? Diga aí, a senhora vai falar sobre o quê para a gente hoje? Hoje eu resolvi juntar aqui um caldeirão, né? Não bastasse a gente resolver falar de um assunto, nós trouxemos aí 3 temáticas que eu acho muito interessante a gente debater um pouquinho.
Adriano, que é, né, a respeito da solidariedade, a empatia e o que isso pode nos ajudar, inclusive no processo de inovação. Porque parece que não, né? Mas isso está totalmente associado. Então, assim, por isso que eu resolvi escolher esse tema, por entender que, assim, para além dessas palavras bonitas, as pessoas entenderem o que elas podem tirar realmente de valor de tudo isso, para o nosso crescimento não só pessoal, mas sobretudo profissional. Porque a gente acaba dando muito enfoque aqui na colocação, né, na empregabilidade dos profissionais, e eu acho que essa é uma oportunidade muito grande da gente colaborar com isso. Então, trazer essa nova leitura para o pessoal. Muito legal, professora Sandra, muito legal. Então vamos lá, né? Eu quero fazer a primeira pergunta. Vocês que estão aqui nos assistindo, fiquem à vontade também para fazer perguntas à professora Sandra. Se não for possível a gente responder a todas as perguntas, mas depois a professora Sandra é muito gentil, ela tem sempre aí, tem o direct dela, né? Ela pode responder. Enfim, gente, fiquem à vontade. Eu quero também agradecer a Fernanda Brambila, que entrou aqui, a professora Fernanda Brambila. Fernanda, prazer. Que honra. Então vamos lá. Eu quero saber, professora, pontua para a gente os conceitos de solidariedade e empatia, para a gente poder definir bem isso. E aí a gente vai definindo esses dois conceitos para ficar bem claro para as pessoas, né? O que é empatia, o que é solidariedade. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes, de entender o conceito em si, né? Para depois exercer e praticar, né? Com certeza, exatamente. Então, assim, essas duas palavrinhas, né, Terrazan, normalmente elas acabam mesmo se confundindo. Mas é importante que a gente perceba que existe uma sutil, mas grande diferença. A solidariedade, ela vem de um verbo, né? A gente não vai entrar nem na etimologia, mas ela está mais relacionada à nossa ação. Né? É o fato de, por exemplo, a gente incomodar com uma situação alheia, neste momento, inclusive, isso está muito apurado, né, num momento de pandemia, em que o sofrimento e a dificuldade de outras pessoas estão muito mais latentes, então isso aflora mais na gente. Mas a solidariedade tem mais a ver com a ação. Eu me incomodo com um fato que está ocorrendo com o outro e eu me prontifico a ajudar de alguma maneira. Então, seja isso né, numa atitude de uma ação, de uma ajuda financeira, de uma campanha que a gente cria. Só que eu costumo dizer que ela tem a ver com ação, é agir. E tem um outro contexto que a palavra é bonita e socialmente ela soa bem, né? Ela está muito ligada da sociedade. É bonito ser solidário, é do bem, né? É uma atitude altruísta, mas tem muito a ver com valores grandes. Por exemplo, né? Enquanto sociedade, eu respeitar o outro ser humano, uma outra família, me sentir simpático com aquela dor da pessoa. Tá? Mas eu acho que essa palavrinha é muito importante. Lembrem-se, solidariedade está muito mais voltada à ação. É uma ação. Empatia, por um outro lado, né, é um contexto muito mais interno. Eu costumo dizer que ele é mais silencioso. Para sermos empáticos, é um desenvolvimento muito individual. Eu não preciso fazer barulho. As pessoas não precisam notar e perceber a empatia. É um comportamento. Por isso que hoje ela é tratada, inclusive, como uma competência. E que está muito, né, assim, em alta e que é importante. Então, a empatia é aquele literal viver a dor do outro. Mas é sentir de fato aquele mundo, respeitando inclusive o quê? Que não precisa ser só a dor. É eu entender que o pensamento, o comportamento daquela outra pessoa é fruto de toda uma história, de uma cultura, de valores diferentes dos nossos, e eu conseguir lidar com isso da melhor maneira. Então,
Essa é uma sutil, mas grande diferença. A empatia, eu costumo dizer que ela é silenciosa. As pessoas não precisam perceber publicamente, mas é um autoconhecimento nosso e um valor muito grande percebido. E que permeia as relações pessoais e profissionais, né? É a gente entender mesmo o outro. Que legal, né? Eu acho que ficou bem claro. Eu estava falando agora há pouco aí no simpósio, que eu fui convidado a participar. Foi muito legal, porque a gente falou, eu contei a minha história, né? Acabei contando a minha história profissional a bordo de transatlânticos, quando eu atuei no turismo. E aí eu digo muito isso, e aí eu conto muito isso, né? Que eu me defrontei com outras culturas e era engraçado, os valores são muito diferentes, né? E aí era engraçado que muitas vezes você falava, poxa, eu gostei daquele pessoal, daquela determinada cultura e não sabia explicar o porquê, né? Falava, pô, por que será, né? Tem essa questão do vínculo da empatia, como você está falando, né? Silencioso. É uma coisa que você fala, pô, é uma coisa boa, você se sente bem, né? Flui naturalmente, não tem uma interrupção ali, né? Você vê que as coisas acontecem. É muito legal, muito bom essa explicação que a senhora deu. Eu consegui agora voltar no tempo lá e entender, por que será que tem uma certa cultura que às vezes tem um pouco mais de resistência e outras coisas acontecem naturalmente, né? Agora eu entendi. E trazendo isso, né, assim, só um pouquinho até para o nosso ambiente corporativo, Adriano, por que a empatia é considerada uma competência tão importante? Porque se de fato eu não conseguir compreender, e isso significa o quê? Eu não preciso concordar, mas eu preciso entender e respeitar a forma de pensar, de viver, de agir de alguns outros pares, eu não consigo manter bons relacionamentos e, inclusive, tirar disso um resultado positivo. Porque as pesquisas, inclusive, identificam hoje que as grandes equipes de boa performance são somadas quando a gente tem diferenças. Por quê? Porque é isso que vai extrair o melhor de todo mundo. Se o mundo fosse uma linha reta em que a minha verdade fosse absoluta, era fácil, eu já tinha o caminho, inclusive, da Mega Sena, né? Mas não é assim, né? Então, essa sutileza, e por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto hoje, porque eu acho que a gente precisa entender isso e aplicar um pouquinho mais no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. De novo, empatia é silencioso, mas ela é totalmente perceptível e isso torna o profissional muito mais, assim, influente, muito mais de resultado, muito melhor visto e normalmente é quem alcança aí os melhores resultados. E ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né, professora Sandra? A gente vê muito isso, não só na questão profissional, que nós vamos estar ao tempo falando aqui, né, batendo nessa tecla, mas você vê também no comportamento, acho que se perdeu um pouco, né? As pessoas querem impor as suas vontades às outras, né? E às vezes acabam esquecendo que somos diferentes, temos gostos diferentes. Eu, inclusive, eu falo muito isso, né? A gente tem que encontrar nas nossas diferenças as nossas convergências, né? E isso que é legal, extrair o melhor do outro. E isso que está faltando hoje no diálogo, eu acho que em todas as esferas, dentro das famílias, às vezes, a relação entre o esposo e a esposa, nas empresas, entre o líder, o supervisor, o chefe e os seus colaboradores, também na questão política que nós estamos vivendo hoje no nosso país, também acontece. Né, tá muito aí sobressaliente, né, tudo que a gente está vivendo. Enfim, eu acho que o que a senhora está falando, né, são pequenas chaves que se a gente virar, eu acho que as coisas seriam, não vou dizer que muito melhor, mas vamos dizer assim, menos pior do que está sendo, do que foi até agora aí, do que está sendo, talvez, enfim. Isso tudo são hipóteses, mas eu acho que se cada um fizesse um pouquinho mais a sua parte, né, professora, eu acho que a gente teria resultados melhores. Pronto. Eu acho que é isso. Né? Com certeza, e acho que nesse momento, inclusive, que nós estamos atravessando esse momento difícil, né, novo,
desafiador para todos, enquanto pessoa, enquanto família, como você diz, eu acho que isso acaba florescendo e ficando muito mais ainda aparente, né? Porque as relações mudaram completamente, a nossa rotina mudou totalmente, isso criou um impacto para cada um de nós individualmente, né? A preocupação, o medo, a ansiedade, e isso dentro de um contexto, por exemplo, da família, também levou-se aí um tempinho para acomodar tudo isso, né? E algumas pessoas começam, inclusive, a ter dificuldades no relacionamento, porque enquanto estava naquela outra rotina, de manhã já estava tudo pactuado, combinadinho, cada um saía para o trabalho, um deixava a criança na escola, o outro pegava, estava tudo ótimo. De repente, o mundo revirou, né? E aí, eu acho que essa nossa capacidade está sendo também muito testada. E é uma oportunidade da gente também desenvolver. Por que também é bom desenvolver, né, Adriano? Porque isso permite que a gente sofra menos. Quanto mais eu ficar resistindo em aceitar a diferença do outro, em compreender como é o ponto de vista do outro, eu estou criando cada vez mais uma situação de disputa, de atrito. Então a gente começa a medir forças. Existe um momento em que a gente precisa realmente ter o quê? Esse equilíbrio, o respirar um pouquinho fundo, achar ali o seu encontro e dizer, bom, eu estou com medo, estou com dor, mas o outro também tá. Como é que a gente se ajuda? E aí as coisas começam a fluir um pouquinho melhor, não é? Legal. Olha, está sendo uma aula aqui, né? A gente está aprendendo, olha aí, a professora Sandra. Professora, a senhora é administradora, a senhora é especialista em recursos humanos, a senhora, pelo que eu li lá, é consultora também, palestrante, que mais? Eu esqueci mais o que? Não, basicamente é isso, mas assim, apesar, né, da minha formação na administração, e eu digo, né, sempre brinco nos meus treinamentos e palestras, eu não sou psicóloga, mas eu costumo dizer que, assim, a cada vez mais compreender o ser humano como um todo, vai fazer parte das nossas relações. Aliás, a gente está num tempo em que a tecnologia está vindo aí numa outra contramão e que a gente não tem como competir com ela no quesito de rapidez, de quantidade de dados e decisões que ele pode tomar. E aí o espaço do profissional, de cada um de nós, vai ter valor naquilo que é a relação humana. Então, inclusive, para que as máquinas desempenhem bem, tem que ter por trás alguém que pensou nessa ideia, alguém que executou, que programou, que criou, né? E aí a gente sai um pouco desse ambiente que a gente está, que eu costumo dizer que até hoje, talvez, o Covid, ele trouxe isso como um tsunami na nossa vida. Mas se a gente acompanhar há quantos anos vem se falando em desenvolver o potencial humano, em priorizar as competências sociais, emocionais, nas pessoas conseguirem a qualidade de vida e a tal felicidade, né? Através, inclusive, de autoconhecimento, de equilíbrio, porque é isso, né? É que eu digo, a máquina, a gente consegue controlar dentro de um certo ambiente. O ser humano, não. Né? Além de sermos únicos, a cada dia, cada um de nós, assim como o tempo, pode mudar ao longo do dia. Então, é verdade, veja o tamanho da complexidade, né? Mas não é uma caixinha de surpresa, é um caldeirão, né? Professora, olha só, o França está dizendo aqui, ó, tem razão, você falou tudo aí o que ela é, onde ela as qualificações dela, mas você esqueceu de falar que ela é da Unicorp também. É verdade, França. Ela falou lá no começo, ela está aqui, disse que ela está fazendo aí alguns projetos com a Unicorp, e ela é da nossa família Unicorp, claro que é, daqui da casa, né, professora Sandra? É uma honra para nós, né? A Iris também, ó, a Iris aqui colocou assim, ó, uma profissional cheia de dedicação pelo que faz. Olha que legal. Muito bom, né? Bacana, obrigada.
Da Iris também é uma profissional especialista na área do cooperativismo, tem muito a ver também com isso que a gente está dizendo, que é uma tendência, é uma corrente que também faz sentido com isso que a gente está conversando hoje, né, tem razão, está resgatando o valor das associações, do trabalho realmente em conjunto, colaborativo. E veja como isso inclusive, uma tendência que tem sido o crescimento nos últimos anos, né? Eu acredito que aí essas competências socioemocionais vão ser cada vez melhor empregadas e utilizadas dessa maneira. Legal. Professora, quero agradecer também aqui ó, a Patrícia, que entrou aqui, coordenadora dos cursos técnicos aqui da Unicorp. Boa Obrigado, noite, Patrícia. Patrícia. Obrigada. Fez uma live ontem, ela fez uma live muito legal conosco, e inclusive, como eu já disse, as nossas lives ficam sempre lá no Terra Super Live, então se vocês quiserem assistir, tanto a da Patrícia como essa agora com a professora Sandra, na íntegra, vai estar lá no Terra Super Live. Obrigado a todos que estão aqui entrando. Eu não vou falar o nome de todos, que é muita gente. Anise Guedes, a Elane, vai sempre faltar alguém, mas ó, obrigado, né? Gratidão, né, a cada um de vocês. Professora, antes de a gente começar a falar um pouquinho de inovação, eu queria saber como que a gente desenvolve a empatia, né? Eu acho que essa é uma pergunta que muitos aqui devem se questionar agora. A senhora falou que é um comportamento, né, que é uma coisa mais calada, interior. E como que a gente faz para desenvolver essa questão da empatia? Pois é, né, tem razão. A gente está entrando nesse novo momento de transformação e é muito importante que as pessoas também se conscientizem disso, né? Existem conhecimentos que a gente só adquire quando a gente toma também uma atitude de querer buscar esse conhecimento. Por quê? Senão a gente vai ficar só na teoria. E a teoria, é o que eu digo, né? O papel, eu costumo brincar que eu digo, o papel aceita qualquer coisa. Mas na prática, e a gente, enquanto nós seres humanos, temos um pouco essa visão romântica da vida, né? Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer paz, quer felicidade, quer prosperidade, mas a gente não pode esquecer nesse caminho tem que haver um esforço. Não há nenhuma recompensa sem esforço. E a empatia, para desenvolvê-la, é preciso fundamentalmente que a pessoa primeiro queira. É o que a gente está chamando de desenvolver uma competência de enxergar mesmo para si, para entender como você é e se aceitar, porque não existe pessoa perfeita, né? Claro. Então, todos nós temos nossos pontos fortes, nossos pontos a melhorar. Sempre vai haver alguém que em algum assunto, em alguma temática, tem mais experiência, mais vivência, ou que consegue desenvolver melhor. E aí existe essa coisa da autoaceitação. Então, primeiro eu preciso, de fato, querer olhar para mim, saber que eu tenho minhas qualidades, mas tenho também os meus defeitos, e começar a fazer um compromisso comigo de que se eu quero realmente melhorar isso. Porque existe um momento que às vezes as pessoas, né, estão ali naquele momento de cegueira. Não, eu penso assim, eu sou assim, nada vai me mudar. E a gente não está conversando aqui de você abrir mão de seus valores, de seus princípios. Não é isso. É de convivência mesmo, de entender que as pessoas não vão enxergar com o nosso mesmo olhar. Nós que usamos aqui, vamos brincar, né? Os nossos óculos. Eu costumo dizer pela manhã que eu sou dependente dos meus, né? Então, quando eu os coloco, eu falo, nossa, eu estou enxergando a vida de outra maneira. E é verdade. Então, você imagine que cada ser humano tem essa percepção de vida. Se eu não me abrir para sequer compreender isso, fica muito difícil eu desenvolver a empatia. Então, esse desafio tem que começar conosco.
conosco, né? Assim, é a própria pessoa dizer, não, eu realmente quero reconhecer o valor do outro, quero poder, inclusive, contribuir criticando de uma maneira construtiva e crescer junto com essa, aprender. A gente precisa ter vontade de aprender com o outro. E Olha, entender. Pois não, continua, professora. Desculpa, pode continuar, pode continuar. Só para finalizar, né? E nós precisamos entender uma coisa imperativa nos relacionamentos. Conviver bem com as pessoas não significa concordar com tudo. Eu preciso aprender a respeitar as diferenças. Não significa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas, em alguns momentos, são muito extremistas, né? A gente brinca, por exemplo, como política, futebol, religião. Não cabe a ninguém. Você defende aquilo que você acredita, que você confia, que te faz bem, que te traz paz. Não tem problema. Se te faz bem, perfeito. Mas não é porque nós temos opiniões diferentes que isso não vai nos impedir, por exemplo, de termos uma excelente relação profissional. Perfeito. E eu acho que essa linha tênue é que nós passa muito por esse autodesenvolvimento. Então, assim, hoje eu fiz questão de trazer esse assunto porque eu falo, acho que nós estamos precisando, todos nós, refletirmos um pouquinho mais de o quanto nós estamos abertos para ouvir o outro. Que legal, prof. Olha, a senhora está trazendo um tema muito bacana, que é o que, infelizmente, né, a gente deixou de fazer já há algum tempo. E, de repente, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, isso está voltando a ser necessário, né? Eu quero, ainda eu quero insistir um pouquinho nesse tema, professora, mas antes a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que estão aqui com muito carinho, assinando para a senhora. Coisa boa. Aí ele está dizendo... Aí ele está dizendo, exato, respeitar as diferenças. A Nídia entrou aqui, a Fátima também. A Kellen disse aqui, a empatia e a solidariedade são segredos nesse momento. Verdade, né? A professora aqui está falando sobre isso. Quero agradecer aqui ao Ricardo Amorim, querido cunhado, está aqui nos prestigiando. Beijo no seu coração, que saudade, cara. Ai. Muito bom, muito bom. Obrigado a todos vocês. O Centro de Estética também está conosco aqui. Olha só, a senhora acha que a empatia, depois que, vamos dizer assim, depois que a gente atravessar esse momento mais crítico, a senhora acha que as pessoas tendem a preservar essa questão da empatia e valorizar mais, ou as coisas vão voltar a ser como era antes e a gente vê cada vez mais esses valores sendo desgastados e esquecidos na nossa sociedade? Eu acredito, Terrazan, eu acho que a gente tem que manter, né, esse otimismo. Infelizmente, num momento extremo como esse, a gente vê tantas coisas bonitas, tantas ações de solidariedade, tantas atitudes empáticas que realmente tocam o nosso coração e fazem a gente acreditar na humanidade. Infelizmente, também nós não podemos negligenciar que existem aí, né, pessoas e esferas em que isso não vai permear e podem não ocorrer. Nós não poderemos mudar o mundo, mas eu acredito que enquanto profissionais, enquanto pessoas do bem e que acreditam nisso, nós temos inclusive que disseminar isso cada vez mais. Primeiro, porque vai ser uma questão de sobrevivência, porque a gente precisa ser realista, além das perdas familiares, econômicas e de pessoas, de vidas humanas que a gente está passando, é fato e é uma realidade que nós vamos enfrentar, principalmente aqui no Brasil,
uma depressão econômica muito grande. Nós estávamos aí iniciando, né, este ano, eu acho que um respiro e uma expectativa de retomada, mas a gente não pode esquecer que nós estávamos aí o ano passado com mais de 11 milhões de desempregados. Hoje, inclusive, nós ultrapassamos novamente os 12 milhões e meio de brasileiros desempregados formalmente. Né? Vale lembrar. Então, assim, mesmo que haja a retomada, é preciso que sejamos realistas. Isso vai ser muito lento, muitos postos de trabalho não serão repostos. Por quê? Porque não há demanda, não há fôlego financeiro para que essa recuperação ocorra tão rapidamente. Então, profissionalmente, para cada um de nós mantermos a nossa empregabilidade ou buscarmos oportunidades, isso vai ser um fator imperativo, porque se eu não tiver o autocontrole, se eu não conseguir trabalhar com as diferenças para trazer os resultados, eu realmente vou entrar numa margem dessa lista das pessoas que terão mais dificuldade de se recolocar. Então, assim, seja pela dor ou seja pela própria vontade, eu acredito que nós estamos sendo impulsionados a isso. E o convite hoje que a gente está fazendo aqui é justamente para desmistificar um pouquinho isso e trazer a reflexão para cada um de o quanto depende de nós essa mudança. Então, assim, se você quer amanhã voltar a estar no teu trabalho normalmente, reconstruir tua carreira, chegar no lugar que você almeja, mudar de profissão, alcançar, empreender, o que quer que seja, a gente vai ter que mudar, gente. Vamos precisar sermos melhores. Né? Os negócios já é uma afirmativa. Dificilmente os negócios sairão maiores dessa temporada que a gente está vivendo. Mas melhor em algum aspecto, sim. Porque se a gente não aprender com isso, o nosso próprio sofrimento amanhã ou em outras situações difíceis, e isso torna-se para a gente muito mais perceptível o quão vulneráveis nós somos. De repente, de um dia para o outro, a gente se viu, acho que quase todos, num primeiro momento, sem chão. Né? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas ou a gente para e fica estagnado, ou rapidamente a gente começa a encontrar aí alguma maneira de lidar com essa nova situação. Então, o pessoal que diz o novo normal, e de fato, a nossa vida já mudou. Então, se a gente não aplicar isso e não entender que isso fará parte do nosso dia a dia, possivelmente você vai acabando ficando, vamos dizer assim, né, como a gente diz no mercado de trabalho, isso vai se expurgando. Aquilo que não se adapta vai saindo. Não tem jeito. Professora Sandra, eu quero agradecer também, acabou de entrar, a senhora está falando aí, né, que todos os negócios vão sair, né, sofrerão, né, algumas consequências e sairão menores, e isso a gente está vendo, né, a gente está vendo porque as empresas estão sofrendo com tudo isso. Eu quero aqui agradecer, entrou aqui o pessoal do Redação Turismo em Foco, e o turismo... Sim, Fábio. Boa noite, que prazer, obrigada. Igor também entrou sempre com a gente, do setor também de eventos, também está sofrendo bastante. Mas estamos turismo, hotelaria e eventos, né? Que a senhora, inclusive, vai ministrar uma aula sábado. A gente, na pós-graduação aqui da Unicorp, o que acontece? São setores que realmente estão sofrendo muito. Eu sou da área de turismo, embora eu seja jornalista, mas eu atuei muito tempo nesses transatlânticos internacionais. E eu tô com o coração muito apertado, né? Porque eu sinto o sofrimento do pessoal. Minha esposa é turismóloga, e, enfim, a gente sente essa dificuldade, mas nós vamos vencer, nós vamos passar por cima disso. E eu tenho certeza, como a senhora disse, o normal já mudamos, né? Já houve uma mudança, mas nós vamos sair muito mais forte do outro lado. A senhora pode ter certeza disso. Eu quero dizer... Com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta, professora Sandra. A questão da inovação, né? A senhora está falando dessa questão da empatia, a gente falou ali da solidariedade,
Eu acho que tudo isso que a senhora está falando, ela justamente deságua nessa questão, vai sofrer essa inovação, né? A gente vai passar por esse novo modelo, né? Exatamente, por isso que a gente juntou tudo nesse caldeirão, porque às vezes esses temas eles são tratados em separado, né? Vamos dizer assim, solidariedade, empatia tem mais a ver com a área de recursos humanos, tá ligado às pessoas, e inovação a gente está pensando aí em negócios, startup, agilidade. Desculpa. E isso eu estou dizendo assim, né? É que, na verdade, isso permeia a vida da gente em qualquer setor, em qualquer momento da nossa vida, o tempo todo. E por que tudo isso juntou e culmina aí na inovação? São nos momentos que nós somos desafiados que a gente realmente pensa naquele literal fora da caixinha. Né? O ser humano ele é tão complexo, né, Adriano, que e é uma realidade de nós que nós precisamos refletir, que o nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Os estudos já indicam isso. Então, assim, os alertas que a gente tem de perigo, eles são bons porque fazem com que a gente não seja tão ímpeto. Mas isso também leva à acomodação. Então, toda vez, quando a gente quer fazer uma coisa nova, mas amanhã, mas depois, né, é a dieta que a gente vai começar toda semana, é um novo curso, é a mudança de hábito que a gente se propôs, enfim. Então, entenda que isso é natural, não é um defeito meu e seu, mas nós precisamos reconhecer e precisamos assumir o controle. Por quê? O ócio de vez em quando é bom, né? Mas eu preciso entender que quando a minha mente fala assim, né? Preciso mudar, eu vou ver, vou estudar, porque eu não estou satisfeito com o meu trabalho, mas eu vou, amanhã eu mudo, vou aqui, o Igor está falando, com a dieta é assim, né? Ele falou aqui, o Igor. A dieta é desse jeito, né? Então, infelizmente, naturalmente, todos nós, né? E é uma coisa até ruim, às vezes, de ouvir, mas é verdade. O ser humano se acomoda, e eu costumo dizer, até com os problemas. Porque é mais fácil eu reclamar de um problema que eu conheço, e que eu sei exatamente quais são as etapas deste problema, mas ele está sob o meu controle, do que eu me ver numa situação como agora, de um isolamento social em que tudo aquilo que a gente conhecia de certo ou errado, e aí não importa a percepção de cada um, de repente acabou, descortinou e falou, amigo, amanhã a vida é outra. Nesse ponto é o que a gente diz, surge a inovação e a criatividade. Mas isso não precisa ser só pela dor. Isso precisa ser exercitado para que a gente não precise de outros momentos tristes como esse que a gente está vivendo hoje, para que a gente seja profissional, pessoa, pai de família, membro de uma sociedade, de uma comunidade melhor. Verdade. É isso que a gente precisa trazer à tona, né? Então eu falo de criatividade, inovação nesse sentido. E outra coisa, criar, inovar, não é só para mundo startup, não é só coisa mirabolante. Qualquer atitude que eu e você tomarmos diferente do que nós fazemos todos os dias, nós já estamos buscando uma inovação. Verdade. Ou você não está buscando? O tempo inteiro, né? Agora, a gente está vivendo nesse mundo, né? A senhora está falando aí de um negócio que eu ouvi das duas nutricionistas, né? As nossas especialistas aqui, a professora Gabriela e a professora Helena, dois dias que eu fiz falando sobre essa questão de segurança alimentar. E olha só que engraçado, elas falaram assim, antigamente a gente entrava nas plantas das indústrias e falava lá pro pessoal, ei, tem que lavar a mão. O pessoal, isso é frescura, toda hora, isso é toque. Né? Besteira, toda hora lava a mão, e olha aí a frescura, né? Olha aí o toque. Não, na verdade, tem coisas que antes eram, entre aspas, dita como tabus, que agora passa a ser necessário a gente fazer.
porque senão a gente está colocando em risco a nossa família, né, as pessoas que estão próximas a nós. Então, o que a senhora falou é fantástico, é justamente nesse sentido, nessa direção, né, professora? Com certeza. E assim, né, tem razão, uma coisa que eu faço questão de sempre frisar, eu até brinco com o pessoal, eu estou vendo, inclusive, aqui algumas pessoas, Jailson participou comigo de um treinamento pela Sicredi, profissional maravilhoso, foi um treinamento muito bacana que a gente fez de inteligência emocional, e eu sempre brinco em sala de aula, nas minhas consultorias, em todo lugar, que o profissional do futuro, ele é um resolvedor de problemas. Se nós não estivermos aqui para resolver o problema, para ajudar alguém a resolver o seu problema, não faz sentido, né? Que adianta todo o meu conhecimento e a minha competência se eu não colocar isso a favor de alguém. Então, eu costumo dizer que o meu papel nessa vida, nessa sociedade, é incomodar. Porque se eu não incomodar, significa que eu não fiz com que nada refletisse, né? Com que nada fizesse sentido. Então, a gente também precisa ser humilde o suficiente, que é o que eu digo. Não temos a pretensão de mudar o mundo, mas vamos plantando as nossas sementinhas e vamos regando, porque é só assim que a gente vai criar um conjunto maior. E eu acredito que as pessoas, para se desenvolverem mais, precisam o quê? Desse estímulo, desse apoio, dessa compreensão, para que antes da gente dizer, ei, você age errado, ei, isso que você faz, você é grosseiro, não é isso, né? Olha, essa maneira que você está se comportando, tenta imaginar do outro lado. Esse tom fere as pessoas. Desta maneira, você não está sendo claro com relação aos seus objetivos. Então, os colegas aí atrás nas lives já falaram sobre isso, liderança, comunicação. E enquanto profissional da área que trata de disseminar isso, eu sempre brinco que eu digo, eu quero desmistificar as coisas. As pessoas precisam traduzir o conteúdo técnico e aplicar isso no seu dia a dia. Faça pequeninas coisas, né? Eu lembrei do Jailson, eu chamei a atenção dele, porque nós fizemos um treinamento de 2 dias, e eu fiquei muito feliz, porque num dia eu disse uma dessas frases, né? E uma delas, inclusive, é de Karnal, que ele é maravilhoso, e ele diz que veneno, né, vem dos outros, ou seja, aquilo que o outro te fere, te dá de ruim ou não, mas ele só me afeta se eu tomar. Vem a minha empatia de, inclusive, dizer, olha, poxa, amigo, você não tá bem, essa pessoa deve estar descontrolada, tá com problema. Eu vou revidar, eu escolho. Isso vai tirar o meu sono, vai tirar a minha paz, o que isso contribui na minha vida? Então, pessoalmente e profissionalmente, eu acho que isso está faltando muito. Se esse pequenino ingrediente a gente for acrescentando um pouquinho todo dia, nós vamos construir equipes fenomenais, porque cada um tem uma potencialidade, cada um tem algo melhor que eu. E imagina, se eu somar o melhor de mim com o melhor do teu, o que vai sair? É verdade, é verdade. Não tem para ninguém. Quero dar um oi para uma prima que querida, Sheila Riga. Ela está em Itacaré. Saudades. Um grande beijo. Pessoal, salva de palmas a professora Sandra aqui, ó. Vamos botar palminhas aqui, a professora Sandra aqui, porque foi uma verdadeira aula, né? O que ela nos passou aqui de motivação, falou tudo sobre empatia. Agora, vamos abraçar, né? E na verdade, olha só, professora Sandra, eu vou dizer à senhora, eu estou aqui nessa função de conduzir, e eu vou dizer à senhora que eu vou assistir essa live de novo, porque eu quero agora somente observar de verdade, para aprender, né? Porque a gente precisa disso. A live aqui vai ficar gravada lá no Terra Super Live, que é um canal muito bacana. Você vai lá, Terra Super Live no YouTube, vai ter essa live gravada aqui da professora Sandra, e aí você assiste novamente para poder entender, porque toda vez que a gente assiste, a gente aprende alguma coisa nova. Eu quero agradecer a senhora, professora Sandra, estamos indo aqui para os últimos 2 minutos.
Eu vou passar a palavra para a senhora. Eu quero agradecer a todos e agradecer em especial o seu carinho, professora Sandra. Brilhante, brilhante essa sua explanação. E, olha só, queria que a senhora acabasse nos dizendo, deixando uma mensagem, né? O que a senhora... Qual a mensagem que a senhora quer deixar aqui no final? E, olha, coração para a senhora. Carimba! Para nós, para todos nós, Werner. Beijo no seu coração. Diga, a palavra é sua. Gratidão imensa a todos que estão passando por aqui. Elaine, grande amiga, trabalhamos juntos em São Paulo, ela é do Rio de Janeiro. Saudades, carinho. Tem razão que eu tenho para dizer para você e para todos que estão aqui. O momento não está fácil para ninguém. Mas nós precisamos mais do que nunca, pessoal, nos colocarmos um pouquinho no lugar do outro, exercitarmos isso. O bem não precisa de grandes ações, não, mas começa com a gente. Então, acreditem sim, né? Pode ser sonhador, mas faz parte, depende de mim e de você, a gente fazer plantar a nossa sementinha para um futuro melhor. Eu continuo acreditando e estou aqui à disposição para quem quiser vir comigo nesse caminho. Então, não desanimem, mas não deixem de tomar as rédeas e a responsabilidade da vida de vocês. A gente está sempre juntos. Um grande beijo para todos. Aplausos para a professora Sandra, deu um show aqui. Professora, nós vamos voltar para uma próxima live, viu? Porque em 1 hora, assim, ficou curto o tempo, né? A gente precisa montar uma pauta nova. Então, já lanço para a gente fazer essa próxima live daqui uns 15, 20 dias. Veja se a senhora tem agenda, tá bom? E aí a senhora sugere uma pauta aí que a gente aqui abraça a causa. A gente quer aprender muito com a senhora. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Amém. Para todos nós. Faz o nós. Coração aí, ó. Faz o coração, professora. E aí, o pessoal... no meu celular que meu suporte quebrou. Meio coração. Improviso sempre, mas a gente não deixa de estar junto. Adorei, a senhora é ótima. Um beijo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até amanhã. Valeu, professora. Tchau.